3 irmãos britânicos, criados na Austrália, vestindo ternos brancos de cetim, cantando em um falsete agudíssimo e mudando para sempre os rumos da cultura pop mundial. Se você pensa que os Bee Gees nasceram diretamente nas pistas de dança iluminadas dos anos 70, você está prestes a descobrir que a realidade é muito mais surpreendente, complexa e genial do que as calças boca de sino deixam transparecer. A verdade é que antes de se tornarem os reis absolutos da era disco, Belry, Robin e Maurice Gibb já tinham mais de uma década de estrada, dezenas de sucessos acumulados e uma capacidade de reinvenção que poucos artistas na história da música conseguiram igualar. Eles não apenas surfaram na onda da disco music, eles moldaram o som de uma geração inteira e ditaram o ritmo de uma década que se recusava a ficar parada. Mas como esses garotos que começaram cantando folk e pop melódico nos anos 60 se transformaram nos donos absolutos das paradas de sucesso mais competitivas do planeta? Para entender essa virada histórica, precisamos voltar no tempo, bem antes dos globos de espelhos começarem a girar. Os irmãos Gibb começaram a cantar juntos ainda muito crianças, harmonizando suas vozes de forma quase telepática, algo que só irmãos parecem conseguir fazer. Nos anos 60, eles já faziam um sucesso considerável com baladas folk e pop psicodélico, rivalizando em alguns momentos com os próprios Beatles. Músicas como Massachusetts e To Love Somebody mostravam que eles eram compositores brilhantes e donos de vocais impecáveis. Mas a indústria da música é implacável e na virada para os anos 70, o som dos Bee Gees começou a soar datado para o público da época. Eles enfrentaram crises internas, brigas feias, separações temporárias e amargaram um período de ostracismo que faria qualquer banda comum desistir. O mundo estava mudando, o rock pesado e o funk ganhavam espaço, e aquelas baladas românticas e orquestradas pareciam não ter mais lugar. Foi exatamente no momento mais sombrio da carreira deles que a mágica da reinvenção aconteceu, e tudo graças a uma mudança de cenário e a um conselho que mudaria suas vidas para sempre. Por sugestão de ninguém menos que Eric Clapton, os irmãos decidiram se mudar para Miami para buscar novas inspirações. Eles se instalaram no Criteria Studios e começaram a absorver as influências da música negra americana, do soul, do R&B e do funk que dominavam as rádios locais. Foi ali, naquele ambiente quente e rítmico, que os Bee Gees redescobriram sua própria identidade musical. Em 1975, durante as gravações da música Nights on Broadway, o produtor Arif Mardin perguntou se alguém conseguia cantar uma parte da música em uma oitava acima, criando um efeito mais dramático. Belry Gibb respirou fundo e soltou um falsete poderoso, fluido e incrivelmente afinado. Ali nascia a marca registrada que definiria o som dos anos 70. Eles perceberam que aquela voz aguda, combinada com uma batida de baixo e bateria incrivelmente marcada e dançante, criava uma atmosfera magnética, impossível de ignorar. O álbum Encores e o seguinte, Children of the World, trouxeram sucessos estrondosos como Jive Talking e You Should Be Dance, provando que os Bee Gees estavam vivos, renovados e prontos para o combate. Mas o que eles não sabiam é que o verdadeiro fenômeno ainda estava por vir, em uma escala que ninguém jamais poderia prever. Enquanto os irmãos consolidavam essa nova fase, um jornalista chamado Nick coescreveu um artigo para a revista New York sobre a subcultura das pistas de dança no Brooklyn, focado em jovens trabalhadores que esqueciam suas vidas difíceis brilhando nas discotecas nos finais de semana. Esse artigo chamou a atenção do produtor Robert Stigwold, que gerenciava os Bee Gees e decidiu transformar aquela história em um filme. Ele ligou para os irmãos, que estavam na França gravando novas músicas, e pediu que eles compusessem algumas canções para a trilha sonora de um filme de baixo orçamento sobre dança. Os Bee Gees praticamente não sabiam nada sobre o enredo, não tinham visto nenhuma cena e receberam apenas uma descrição básica do roteiro. Em poucos dias isolados em um estúdio no interior da França, eles escreveram e gravaram uma sequência de canções que se tornariam verdadeiros hinos da humanidade. Staying Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love, More Than a Woman e If I Can't Have You foram criadas nesse jogo inacreditável de pura genialidade. Quando o filme Os Embalos de Sábado à Noite estreou nos cinemas, estrelado por um jovem John Travolta, o mundo simplesmente explodiu. A sinergia entre o filme e a música dos Bee Gees criou um terremoto cultural sem precedentes. A imagem de John Travolta caminhando pelas ruas de Nova York ao som da batida icônica de Staying Alive encapsulou perfeitamente o espírito daquela era. A trilha sonora de Saturday Night Fever não foi apenas um sucesso comercial.
ela se tornou o álbum mais vendido da história da música até aquele momento, permanecendo no topo das paradas por impressionantes 24 semanas consecutivas. Os Bee Gees dominaram as rádios de forma tão avassaladora que em determinado momento de 1978, eles eram responsáveis por escrever ou cantar 5 das 10 músicas mais tocadas nos Estados Unidos simultaneamente, um feito que só os Beatles haviam alcançado antes. O falsete de Barry Gibb virou o som oficial do planeta, e a disco music, que antes era um movimento underground das comunidades negra, latina e lgbt mais em Nova York, foi catapultada para o centro da cultura de massa global. Os irmãos Gibb viraram os embaixadores de um estilo de vida focado no escapismo, no brilho, na dança e na celebração. No entanto, todo esse sucesso estrondoso trouxe um preço absurdamente alto. No final dos anos 70, a saturação da disco music no mercado gerou uma reação violenta, liderada por correntes do rock e por radialistas que criaram o movimento Disco Sucks, culminando na infame demolição de discos em um estádio de Chicago em 1979. Como os Bee Gees eram o rosto mais visível da era disco, eles se tornaram o alvo principal desse boicote cultural. De repente, as mesmas rádios que tocavam suas músicas sem parar baniram suas vozes da programação. Foi um período doloroso de rejeição para 3 artistas que eram, fundamentalmente, compositores brilhantes e não apenas criadores de hits de pista. Mas a genialidade dos irmãos Gibb não podia ser apagada por uma onda de preconceito. Incapazes de lançar sucessos em seus próprios nomes por causa do boicote, eles passaram os anos 80 nos bastidores, escrevendo e produzindo clássicos monumentais para outros artistas gigantescos. Woman in Love para Barbra Streisand, Islands in the Stream para Kenny Rogers e Dolly Parton, Heartbreaker para Dionne Warwick e Chain Reaction para Diana Ross são todas composições assinadas pelos Bee Gees. Eles continuaram dominando o mundo e moldando a música pop, mesmo quando o público nem sabia que eram eles por trás daquelas melodias inesquecíveis. O tempo passou e a história se encarregou de fazer justiça aos Bee Gees. Hoje, a disco music é reconhecida como um dos gêneros mais influentes, técnicos e inovadores da história, e a contribuição dos irmãos Gibb é celebrada por músicos de todas as vertentes, do pop ao rock alternativo. As linhas de baixo pulsantes de Morrissey, a sensibilidade melódica de Robin e o alcance vocal e faro pop de Barry criaram uma obra atemporal que continua influenciando os maiores artistas da atualidade. Eles sobreviveram às modas, ao preconceito e ao próprio tempo, deixando um legado de harmonia vocal que provavelmente nunca mais será replicado por nenhum outro grupo na história. Os Bee Gees provaram que a música pop bem feita com paixão técnica e alma é eterna, capaz de atravessar décadas mantendo o mesmo poder de nos fazer chorar com uma balada ou de nos arrastar imediatamente para a pista de dança. Se você gostou de conhecer a fundo a trajetória impressionante e a genialidade oculta por trás do fenômeno dos Bee Gees, não se esqueça de deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho e de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas viagens pela história da música internacional. Agora eu quero saber de você. Qual é a sua música favorita dos Bee Gees e qual fase deles você prefere? O pop clássico dos anos 60 ou o ritmo contagiante da era disco dos anos 70? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários e vamos continuar essa conversa. Até o próximo vídeo.